Agora, com a palavra, o deputado Valmir Pracidelli. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu quero propriamente fazer algumas observações, mas eu gostaria, senhor presidente, todo respeito a Vossa Excelência, ao relator, que ambos têm zelado pelo bom andamento dos trabalhos, fazer algumas observações e ponderações, considerando a dimensão desse processo. Nós já vimos de tudo, como já foi dito aqui, no encaminhamento desses processos, claramente posturas protelatórias por parte do representado, e seguramente esse processo terá que ser base para que a gente possa, quem sabe, fazer inclusive algumas alterações no regulamento do Conselho de Ética, para que posteriormente esta Câmara e o Brasil não vejam mais esse tipo de protelação, esse tipo de atuação, e tomara que não aconteça, né, nem representações de parlamentares, mas se houver, não veja mais esse tipo de protelação. Veja, o ilustre advogado Marcelo Nobre, com a capacidade que tem e com, evidentemente, cumprindo o papel de advogado, ele certamente vai buscar elementos para poder questionar eventuais procedimentos desse Conselho de Ética. Ele falou, o deputado Marcos Rogério, no início da fala dele, aí na parte, com relação às 9 preliminares apresentadas pela defesa. Estou dizendo isso porque nós precisamos atentar pelos mínimos detalhes para não podermos recuar em alguns aspectos e dar margem para contestação de alguns aspectos. Também aqui já foi dito com relação ao rol de testemunhas que foram e que constam aqui para serem ouvidas. Veja só, os representantes apresentaram 6 testemunhas, mais o representado, portanto 7. Vossa Excelência indica mais 4, são 11. Dos 4, são um do Banco Central e um da Receita Federal, não identificados com nomes, que são 11. E a defesa apresenta mais 8, portanto 19. Dos 8, 2 de fora do Brasil. 2 eu tenho dúvida aqui, mas 2 de fora do Brasil, seguramente. E, como já foi dito aqui, nós podemos fazer convite a essas pessoas. Veja, a minha indagação a Vossa Excelência, ao presidente e aos demais membros é que esse plano de trabalho possa ser constituído de forma célere, porque, ao que me conste, são 40 dias para esse processo de instrução. Se a representação, ou melhor, se a defesa foi recebida dia 21 ou dia 22, eu não me lembro exatamente qual dia, então passa a contar, no meu ponto de vista, a menos que eu esteja enganado, esses 40 dias a partir desse recebimento, é isso, presidente? A partir desse recebimento. Então, portanto, já foi quase que 10 dias. Então, nós estamos diante de um tempo bastante exíguo para ouvir essas testemunhas, esse rol de testemunha, além do conjunto de documentações que nós temos. Além do que já foi dito aqui, recursos na Comissão de Constituição e Justiça, a tentativa de alterar o Conselho de Ética feita no plenário, tudo isso, e nós vamos enfrentar isso aqui. O que eu queria ponderar com Vossas Excelências é que apresentasse efetivamente um plano de trabalho o mais conciso, célere possível, considerando que lá nós defendemos, evidentemente, o amplo direito de defesa e a constituição do devido processo legal, mas que isso não consiga, ou pelo menos a gente busque ações no sentido de impedir que mais uma vez esse processo seja protelado lá na frente. Porque, ao que me consta, é um dos artifícios da defesa
poder protelar esse processo para chegar num período de recesso, depois protela um pouco mais, depois vai chegar um período... E aí nós vamos ficar aqui mais de ano julgando um caso, o que é, evidentemente, para lá de absurdo para esta casa. Então, esta ponderação é que pudesse ser feito e apresentado, né, esse plano efetivamente constituído de forma bastante séria, considerando que, claro, algumas das testemunhas podem dizer, não, eu não posso ir nesse dia, eu posso ir no outro dia, e aí fica uma situação ruim para o Conselho de Ética. Então, considerando, repito e encerrando, a necessidade do amplo direito de defesa, e que nós respeitamos e precisamos considerar, é buscar alternativas para que isso não ocorra. Obrigado, deputado Bruno Presidente. Deputado Sandra Wex. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores que acompanham